A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Versatilidade. Essa é a palavra que melhor define a alma artística dele, que tem tanta intimidade com as letras, com a escrita, com a criação. Meio sergipano, meio juazeirense, meio poeta, meio compositor, meio cantor e artista por inteiro há mais de 30 anos. Esse é Manuca Almeida, o nosso entrevistado de hoje do Fome de Quê? Manuca, em primeiro lugar, queria agradecer por você nos receber aqui no Quintal do Poeta e queria começar nosso bate-papo perguntando: você tem fome de quê? Eu tenho fome de palavras, de um pedaço de papel. Manuca, você já compôs músicas que foram interpretadas por grandes artistas nacionais, Gilberto Gil, Dominguinhos, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, enfim. E você consegue dar projeção ao seu trabalho, mesmo morando em Juazeiro, né? Você optou por morar aqui. Eu queria saber como é que você consegue dar projeção ao seu trabalho, mesmo não estando no eixo Rio-São Paulo. É difícil, né? É difícil e acho que eu pago o preço por isso, por morar aqui e por me situar assim. Mas, acima de tudo, é uma necessidade. Eu não faço isso porque eu quero ou porque acho que é o melhor lugar do mundo, não. Hoje tudo se torna mais fácil via internet, né? E outros veículos, como telefone, como os próprios contatos que a gente já tem do dia a dia. Mas, assim, eu sei que eu deveria estar morando em outro lugar. Porque é difícil produzir arte em Juazeiro? Produzir arte, no sentido da palavra, sempre é difícil em algum lugar, porque a arte, na minha maneira de pensar, sempre está em outro plano, né? Não está no plano normal das coisas, né? Eu estou falando arte vista por um artista e não por uma pessoa comum. A gente está sempre pensando e fazendo a partir do que já aconteceu, do que os outros, né, projetaram por necessidade na sua vida, né? Eu vivo como se a poesia fosse uma das coisas mais importantes que existe no planeta. Eu vivo como se a música fosse a coisa tão necessária quanto comer um pão ou comer feijão com arroz. Então, pensando assim, não é fácil se fazer arte, né? Num país como o nosso. E que limitações você tem por morar em Juazeiro? Todas as limitações você pode pensar na vida. A palavra limitação se torna até cruel, se a gente for analisar ela passo a passo. A gente tem necessidade de relacionamento mesmo com a palavra, com o meio que a gente vive e tudo. Eu me considero um estranho fora do ninho, né? Tanto é que na minha cidade, onde eu me sinto muito querido aqui. E mesmo exatamente por ser muito querido aqui, eu sinto dificuldades em me relacionar com a cidade, em negociar a minha palavra na cidade, que é outra coisa que as pessoas estranham muito. Eu vivo da palavra, eu vivo do que sonho, do que penso. Então, a partir daí, eu não posso pensar que eu possa estar fazendo o meu trabalho de graça, por exemplo, que eu, seja sempre requisitado e ter que servir as pessoas e não ter retorno sobre o meu trabalho. Daí a música se tornou uma válvula de escape na minha vida, porque eu venho da poesia de rua, né? Eu sou aquele cara que andava recitando poesia na rua e tinha necessidade de vender um livro, um objeto com a palavra. Eu sempre me posicionei que a minha palavra é a maneira que eu tenho mais fácil de que eu apareça, né, para o público e para as pessoas. Porque normalmente as pessoas acham os artistas muito exibidos, né? E a gente não é exibido por querer, não, é por necessidade mesmo. E se falar, por exemplo, de poesia, mesmo no tempo de hoje, que as pessoas até resolveram saber quem é Paulo Leminski, resolveram saber quem é Cecília Meirelles, mas tudo isso pelo modismo da internet. Eu não faço parte de nenhum modismo, eu não faço arte para agradar ninguém, entendeu? Eu penso em arte e me coloco como artista. Eu procuro a palavra que ninguém procurou, por mais simples que ela seja. Eu tenho que me posicionar como eu sou. Manuca, você já construiu muita coisa na sua carreira. Você já ganhou um Grammy, já deu entrevista em rede nacional, já fez campanhas para diversas empresas. Eu queria saber o que falta você concretizar ainda na sua carreira que você tem vontade. Você hoje está rigorosa, né?
Eu acho que seguir a vida já é uma boa concretização do sonho, né? Na verdade, é o seguinte, eu tenho várias canções gravadas, eu tenho livros editados. De certa maneira, eu poderia dizer assim que estaria satisfeito com o que eu fiz na minha vida, mas eu acho que todo criador tem sempre a necessidade de criar mais ou algo novo a todo momento, né? E a partir daí, de um pensamento como esse, você não tem como você esquecer de que você tem que criar mais, que você tem que pensar sempre mais, né? Então, assim, eu quero mesmo ver a minha poesia na rua sendo consumida, até mesmo por uma necessidade de vida, né? De que as coisas estejam acontecendo para mim, porque a minha palavra é um produto, não tenho como eu desatrelar isso de uma realidade. Eu preciso estar criando porque preciso estar vivendo, e ninguém regrava só canções. Eu costumo dizer assim, normalmente, quando as pessoas me pedem uma música, eles querem uma música com refrão. E aí isso passou a me incomodar tudo, tanto que eu cheguei a pensar assim, de que a minha vida não tem mais refrão, né? Eu não tenho tempo mais para estar repetindo as mesmas coisas. E isso é que me faz até diferente dos intérpretes, né? Eu acho que é até uma coisa que acalenta meu peito, porque eu fico imaginando, se eu fosse cantor e tivesse que cantar a minha música a vida inteira, como determinados parceiros meus que tem que cantar a mesma música a vida inteira, para dizer quem tem que cantar a mesma música. Eu penso o contrário. Eu estou sempre criando e estou querendo sempre que o que seja consumido é o pensamento do agora, que o que esteja rolando é o que eu estou pensando agora, que eu acho que está muito mais próximo do que eu estou vivenciando na minha vida. Então, pensando assim, eu nunca vou estar completo, eu estou sempre querendo algo mais. Então, por exemplo, esse ano eu já lancei um CD, estou lançando ainda um CD e um DVD esse ano, estou lançando um livro infantil, quando já estou trabalhando um livro de haikais, né? Que eu não sei nem se a palavra é haikai para o meu caso, acho que seriam versos soltos mesmo, curtos e tal. E outras atividades que estão ligadas ao que eu vou conseguir esse ano e que também não vou conseguir esse ano de botar para fora. Como é seu processo de produção, já que você produz, como você mesmo falou, com uma frequência muito grande, tem vários projetos diferentes em andamento? Como é o seu processo de produção? Como é que você consegue conciliar tudo isso? Então, assim, por exemplo, na música tem uma maneira, né, de trabalhar, na poesia tem uma outra maneira de trabalhar, nos projetos outra maneira de trabalhar, mas assim, sempre com muita intensidade. Eu acho que o grande segredo do trabalhar a palavra, do trabalhar com a música, é a entregação que você tem que ter com as coisas, né? E quando você pensa assim, eu acho que tudo fica mais fácil. Eu acho, por exemplo, que muita coisa minha tem dado certo, porque eu tento ser quem eu sou, né? Eu tento pensar a partir dos meus limites, das minhas limitações, porque não adianta você florear seu jardim e esquecer de regar ele. Não tem como, entendeu? Você tem que estar sempre regando ele. E eu acho que esse é um segredo. Ganhei o fundo de mim e a vida. Ai, 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 Manuca, e falando um pouco sobre música agora, você já compôs alguma canção que quando você ouviu você não gostou do resultado? Não. Mesmo tendo feito muita música brega, eu tenho pouca coisa gravada assim no universo que a gente chama de brega, mas eu fiz muito. Eu sou parceiro de Carlos Cola, que para mim é o maior compositor brega que tem na música popular brasileira. Embora ele diga que eu sou o cara mais brega que ele conhece. Então imagine só que o cara que escreveu Popzei possa ser chamado de brega. Eu, por exemplo, teve um dia que eu achei assim que foi a maior ousadia. Eu dei umas músicas, mostrei umas músicas para esse cara aqui, é da banda Desejo de Menina.
Meses depois eu encontrei com ele estava com o disco gravado e perguntei, e aí, rapaz, você não aproveitou nada? Ele disse para mim que não dava não, que as coisas eram muito brega. Eu fiquei arrasado, não foi porque ele não gravou não, sabe como é que é? Porque eu não acho que exista muitas coisas mais brega do que a Desejo de Menina. Então aquilo ali foi um choque para mim, entendeu? E quando eu digo que não, porque o ato da criação, principalmente na música, você tem um domínio sobre a sua obra, sobre o que você está fazendo. Então você tem um tempo suficiente para parar o que está fazendo porque não está gostando ou para seguir. Eu costumo dizer assim que a minha sorte é que meus parceiros são bem melhores do que eu. As pessoas acham que eu falo isso por exibicionismo, mas não é. Todos os parceiros apareceram na minha vida por um olhar clínico meu, ou a partir de um ponto musical, ou a partir de um ponto de caráter. Ninguém pode imaginar, por exemplo, que eu tenha mais de 50 parceiros na música. Eu hoje perdi as contas. Quando eu fiz essa conta, ela já passava de 50. Então, por que isso? Porque eu vivi um tempo na minha vida que eu me dava de tal maneira que eu simplesmente não me dava, eu me jogava. Então, se a pessoa dissesse, vamos fazer música, eu estava fazendo. Vamos recitar poesia, eu estava recitando. Mas hoje as coisas mudaram. Não é porque a idade está chegando e as coisas naturalmente vão mudando em função disso, não. É porque vai mudando também a sua maneira de pensar. Hoje eu penso mais com quem eu quero estar, com o que é que eu quero fazer, como eu quero fazer. Então, assim, eu tive esses privilégios da vida e ainda tenho. Eu queria saber agora de você, quais são os seus próximos projetos? Você já falou que tem um livro infantil, já falou algumas coisas que você tem em processo de construção. Que projetos você está construindo nesse momento e o que o público pode esperar deles? Eu estou fazendo 50 anos de vida esse ano, estou fazendo 35 de pé na estrada, né? Então, a gente, quando eu digo a gente, é porque hoje eu tenho uma cambada de gente atrás de mim, né? Colado comigo, com o meu trabalho. Que minha filha Dandara, que é designer, que cuida dessa coisa do visual dos objetos que eu lanço. Eu sempre fui uma pessoa que tive associando a minha palavra a objetos, digamos assim, que possam ser comercializados. Porque assim, eu sempre pensei assim, que um autor que não tenha uma editora literária, porque eu sou exclusivo de uma editora musical, mas nunca tive uma editora. Embora tenham vários livros publicados por mim, financiado por amigos, ou por pessoas próximas, ou por artistas amigos e tal. Então, pensando assim, eu tenho que estar sempre lançando os meus objetos. Então, assim, quando a gente pensou assim, temos que celebrar os 50 anos de vida, que é meio século, né? E os 35 anos de estrada. Aí criamos um cronograma assim que vamos lançar vários objetos, né? Dentre eles, já lançamos esse ano 2 livros, que é o livro Além do Amor, e lancei um livro agora recente chamado Kiss Flores. Kiss Flores, na verdade, é uma reedição de um livro que eu faço há quase 30 anos, que é um livro no formato de caixa de fósforos. Então, lancei esses 2 objetos, lancei um disco recente chamado São Luís Gonzaga, que é uma seleção de canções ligadas ao universo nordestino, ao forró, São Shot, baião, chachado, coisas desse tipo. Está sendo reeditado agora um disco que eu gosto muito, que é um disco chamado Bop Samba, um disco que é todo em parceria com Tito Baense, que é um parceiro querido, hoje mais atuante assim no meu trabalho, está mais próximo de mim, é um cara genial, assim, tanto como pessoa, como artista, um cantor ímpar. Está saindo agora em outubro, na verdade, uma sacola com 3 livros infantil, né? Esses 3 livros são a partir de 3 canções que eu fiz com Alexandre Leão. Uma que está ligado à alimentação, que é contando a história da papinha, da criança. Outro está ligado ao banho, né? Então, são todos temas, digamos, mais ligados à coisa educativa, de gerenciar um pensamento na criança, de rotina, né? Dizer, olha, você tem que tomar um banho, você tem que comer, é necessário você fazer isso, fazer aquilo. E vamos nessa.
filé novamente. Será que é essa? Basta um olhar, uma música, um poema, um desejo. Basta uma bomba de esperança, uma criança feliz. Basta ter olhar de aprendiz. Basta um teu abraço forte em mim e o seu sorriso bem. Basta um cheiro forte de alecrim e o amor que a gente tem. Basta o teu abraço forte em mim e o seu sorriso bem. Basta um cheiro bom de alecrim e o amor que a gente tem. Manuca, para finalizar, você falou tanto da palavra, né, e tem tanta habilidade com a escrita, com a palavra. Eu queria que você falasse uma poesia sua que você gosta ou uma letra de uma canção que você consiga escolher dentre todas as que você compôs, que seja a que mais te toca enquanto compositor. Olha, nessas horas sempre é muito difícil a gente falar assim, o que mais toca a gente. Eu gosto muito das coisas que os outros não gostam. Que são as coisas que estão mais ligadas a um pensamento espiritualista. Por exemplo, eu gosto muito de pop zen, né? Embora pop zen seja uma música de três, né? Um pensamento de três pessoas e tal, mas eu gosto muito de pop zen. Vou chegar lá já num pensamento. Eu acho que a gente gosta a que a gente mais gosta tem muito a ver com aonde a gente está, com quem a gente está vivendo e tal. Mas, por exemplo, eu já escrevi muito falando sobre a palavra, né? E sempre tive uma preocupação de falar sobre a palavra, sobre a poesia, né? Então eu gosto desde coisas como, por exemplo, falar que tem palavras que falo, mas não escrevo. Tem palavras que escrevo, mas não falo. Mas eu também gosto de coisas que falam assim, ó. Mudei o sexo da palavra, passei amanhã na praia, transformei sonhos porque amanhã vou dormir. Mudei o nexo da palavra, passei amanhã na praia e molhei a palavra na água do mar. Minha palavra sentiu frio, cada gota um arrepio. Toda emoção tem o seu som e o som do meu coração vem das águas do mar. Bom, Manuca, queria agradecer mais uma vez por você nos receber aqui no Quintal do Poeta e ter conversado, ter essa disposição de compartilhar sua palavra com a gente. Agradeço aos mistérios da vida, agradeço a outra visão, palavras que nunca são ditas, palavras ouvidas com o coração. Não tenho que agradecer, querida. Quem agradece sou eu e a poesia do São Francisco. Um beijo para vocês. Bom, esse foi o Fome de Quê de hoje com Manuca Almeida. A gente fica por aqui. Espero que vocês continuem conferindo as próximas edições dos nossos programas. Tchau. Olhei para dentro de mim, ganhei